Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Amados, nós estamos falando acerca do Espírito Santo há alguns vídeos, e antes de nós gravarmos o vídeo de hoje, nós pedimos a você que nos assiste, que vai assistir esse vídeo, faça a sua inscrição no nosso canal. Nos ajuda muito a sua inscrição. Deixe o seu like, o seu joinha, acione o sininho para receber os vídeos, ser avisado sobre os vídeos e também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para verdadeiramente levarmos a palavra do Senhor aos confins da terra. Muito bem, queridos. No último vídeo nós acertamos acerca do amor como o principal fruto do Espírito Santo. Hoje nós vamos continuar com os frutos do Espírito. Vamos começando agora falando sobre a alegria. É interessante, queridos, que essa alegria que o Espírito Santo nos dá, nos faz sentir, não é aquela alegria que a gente sente quando vê uma pessoa que há muito tempo não vê, quando ouve uma piada que nos agrada, uma anedota. Não. Essa alegria é diferente. Tá? A palavra alegria, ela vem diretamente do grego e significa contentamento, gozo, tranquilidade. Essa alegria não tem a sua origem no que é natural, nem é derivada de nenhuma circunstância, como eu disse agora há pouco. Essa alegria, ela é constante e faz o nosso coração elevar-se em exultação a Deus, como em meio às tristezas e mágoas. Suas raízes estão em Deus e nos vem como resultado de nossa obediência aos mandamentos desse nosso Deus. A palavra de Deus aqui em João capítulo 15, versículos 10 e 11, nos diz o seguinte, presta bem atenção. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. E o verso 11, que diz o seguinte, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Parece uma palavra, frases com trocadilho e tudo, alegria completa, existe meio alegria, não é nada disso. Se você parar para pensar direitinho, você deve já ter visto algumas situações em que determinada coisa aconteceu e nos trouxe uma alegria, mas essa alegria foi apenas momentânea, né? Por exemplo, como é que eu posso fazer aqui uma comparação sem fugir desse assunto? Suponhamos aí um time de futebol, né? Seleção brasileira ou seleção portuguesa ou de outro país qualquer, chega às quartas de finais e talvez até nas finais. Mas na hora de decidir o título, perde. O que acontece? A gente vem com aquela alegria, mas na hora da decisão a gente perde o título e a nossa alegria encerra. Bate a tristeza. Eu não sei se deu para você entender. Mas essa alegria é aquela que nós lemos agora há pouco, que são alegrias devidas às circunstâncias da vida, né? Você joga na loteria, vamos botar desse jeito, e alguém chega para você, rapaz, eu conferi os seus números, você ganhou na loteria. E você vai ficar triste? Vai ficar alegre. Com certeza, todo mundo ficaria alegre. Aí você vai corrigir, você realmente ganhou na loteria. Aí você vai ver que não foi só você. Foram muitos ganhadores e acaba tocando para você uma quantidade bem irrisória em dinheiro. A sua alegria cessa no momento. Você chega até a pensar o seguinte, poxa vida, usei a minha sorte em algo que não valeu a pena.
como se você pudesse controlar isso. Agora, a alegria que o Espírito Santo nos dá é uma alegria que vem diretamente de Deus. É uma alegria que ela, com uma das virtudes distintas do fruto do Espírito Santo, é a alegria de Jesus operante na vida do homem e da mulher de Deus. É uma alegria diferente. Então, meus queridos, a alegria como fruto do Espírito Santo. Podemos também destacar como fruto do Espírito Santo a paz. Certa vez Jesus disse o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tem uma música do cantor que já dorme no Senhor, Nelson Ned, que ele fala numa das suas músicas o seguinte, que a paz no mundo é o intervalo entre duas guerras. País X com país Y estão em guerra, né? De repente, eles resolvem entrar num acordo e há um acordo de cessar-fogo. É paz. Mas essa paz é uma paz momentânea. É uma paz circunstancial. É uma paz que ela existe porque os dois países que estavam em guerra resolvem cessar a guerra. Mas se um ou outro disparar um tiro para o alto, de repente essa paz é quebrada e a guerra volta. Mas a paz como fruto do Espírito Santo é algo que todo mundo quer, todo mundo procura, mas nem todos conseguem alcançar. Alguns a acham, mas logo abandonam quando surge uma tempestade. Somente aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, único e suficiente da sua vida, encontrará paz eterna, pois ela é o princípio de tudo. E Jesus é o príncipe da paz. Isaías 9:6. No meio da tempestade ele fala: acalma-te, emudece. Imagine, você está em meio à tempestade e de repente você ora e o Senhor simplesmente acalma aquela tempestade. Eu não estou me referindo apenas à tempestade verdadeira, a tempestade chuva, não. Eu estou me referindo inclusive àqueles momentos de turbulência na vida, em que a coisa parece que deslanchou de todo jeito, não tem mais jeito, e Jesus entra com a sua paz e nos transmite essa paz verdadeira. Mas somente o Espírito Santo pode nos dar essa paz como fruto do seu Espírito, tá? Outro fruto do Espírito Santo é longanimidade, tá? Todos dependem de longanimidade quando são contemplados pela benevolência de outrem. Mas nem todos demonstram a mesma paciência para com os outros. Longanimidade é uma santa capacidade de esperar que Deus, a seu tempo, haja em defesa da justiça daquele que crê em Jesus. A instrução toda de Tiago 1,19, Tiago capítulo 1, versículo de número 19. Olha o que nos fala a palavra do Senhor em Tiago capítulo 1, versículo de número 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E o 20 completa: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Meus queridos e amados, o que nós podemos fazer se de repente a paz cessar, a longanimidade cessar, se de repente o amor cessar, se de repente tudo isso se acabar em nossas vidas? Mas nós damos graças a Deus que o fruto do Espírito Santo nos transmite essa longanimidade. Então, meus queridos, nós precisamos
cultivar essa longanimidade, porque ela nos garante que nós precisamos pensar antes de qualquer ação. O outro fruto do Espírito, também que nós precisamos ter conosco, chama-se benignidade. E benignidade, meus irmãos, é algo que nós precisamos ter conosco, precisamos ser benignos, precisamos cultivar essa benignidade, porque através da benignidade nós alcançamos outras coisas. Por exemplo, ser benigno. Não adianta eu querer ser benigno, ser bom com aqueles que estão à minha volta. Eu preciso que isso tenha um universo mais amplo. Ambas as palavras, tanto benignidade quanto bondade, têm sentido aparente. Toda benignidade como bondade falam da capacidade de se identificar com pessoas em suas alegrias e tristeza. Vejamos o princípio espiritual nas palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:15. Olha o que ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Parece um pouquinho absurdo. É muito melhor eu ficar alegre com os que estão alegres do que eu chorar com os que choram. Mas eu preciso entender e aceitar e compreender dentro de mim que esses dois sentimentos, eles dependem muito da pessoa. Por exemplo, eu vejo alguém alegre, eu vou ficar alegre. Agora eu vejo alguém triste, eu normalmente não quero trazer essa tristeza para mim. Isso é normal do ser humano. Olha o que o apóstolo Paulo também fala em Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É claro que o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele estava dando conselhos a eles. Mas nós precisamos exercer a nossa bondade, a nossa benignidade com todos os seres humanos. Por quê? Porque todo ser humano merece a benignidade e a bondade. São frutos do Espírito Santo. Outro fruto do Espírito Santo é a fidelidade. Aquele que é fiel a uma pessoa ou a uma causa é uma pessoa que se manterá fiel até a morte. Isto é o que significa ser fiel e leal a Cristo. Um ser humano fiel é uma raridade. Por isso, pergunta Salomão, olha só, Provérbios 20, versículo de número 6. Mas o homem fiel, quem o achará? Veja bem, Salomão, um homem que pediu sabedoria, teve riqueza, e ele mesmo pergunta, e o homem fiel, quem o achará? O homem fiel será recompensado. Apocalipse 2:10 diz o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meus queridos, fidelidade é uma questão de se compromissar. Eu vou tocar num assunto que de repente não tem nada a ver, mas eu acho que tem. Eu vou falar. Por exemplo, eu e minha esposa, nós fizemos 43 anos de casado. Com mais 2 anos que nós nos conhecemos, casamos, aquela coisa toda, 45 mais ou menos de convívio. Se não houver fidelidade, é possível se viver com outra pessoa há 45 anos, ainda mais como marido e mulher? Isso é apenas falando no tocante a um casal. Existem outros tipos de fidelidade, tá? Eu não vou continuar falando acerca dos frutos do Espírito Santo, porque eu quero deixar fidelidade, mansidão, e mansidão para uma outra oportunidade. Por quê? A mansidão, principalmente, mansidão e domínio próprio. A mansidão e domínio próprio estão ligados um ao outro. E nós queremos dar um destaque maior na questão da mansidão
e do domínio próprio, porque é muito raro a pessoa conseguir se manter manso em determinadas causas. E raro também é a pessoa ter domínio sobre si próprio. Mas nós vamos entrar nessa questão no próximo vídeo. Nós estamos falando acerca do Espírito Santo e dos frutos desse Espírito na vida do homem e da mulher de Deus. Tá bom, meus queridos? Não esqueça, nós vivemos a atual dispensação da graça no domínio total do Espírito Santo. É a vez do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui na terra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você? Pode crer?